Comissão Senado do Futuro debate o uso da energia solar. Plenário aprova a criação da Semana Nacional de Prevenção ao Suicídio. E senadores comentam sobre privatização na coluna Bastidores. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A energia solar é um meio importante para reduzir as mudanças do clima, mas também pode ser uma fonte de renda e emprego. A energia solar foi tema de audiência pública na Comissão Senado do Futuro. O Brasil tem hoje 282 megawatts de potência instalada em energia solar. Até dezembro, o número vai subir para 1 giga, colocando o país num seleto grupo de 25 nações a atingir essa capacidade. Mas somos o lanterna e temos potencial para ficar entre os primeiros. Foi o que demonstrou representantes das empresas do setor em audiência na Comissão Senado do Futuro. Quando olhamos o hídrico, nós estamos com 172 mil megawatts, ou 172 giga, né? E 440 giga eólico, versus 28.500 giga potencial solar. Então tem uma janela bastante grande. O pesquisador da Agência Espacial Brasileira foi na mesma linha, lembrando um estudo de 2014 da empresa de planejamento energético. Naquela época, só em telhados residenciais havia potencial para fornecer cerca de 2,3 vezes mais energia do que era demandado nas residências. Então o Brasil é profícuo nisso aí. Tem que ser explorado. O senador Hélio José defendeu a expansão da energia solar. Para ele, a era dos combustíveis fósseis está no fim. Nas próximas décadas, vamos presenciar uma transformação gigantesca na área que afetará a vida de todas as pessoas do planeta. Vai mudar a forma de consumirmos e produzirmos. Promete ser uma transformação tão grande que é muito difícil falar de futuro nesse quadro de transformação. Quando falamos em mudanças, nossas palavras são sempre cheias de esperança e de boas novas. Estamos tratando de energias que não poluem ou que têm um impacto muito pequeno no meio ambiente. O representante do Ministério do Meio Ambiente destacou o compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris para conter o aquecimento global, reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025 em relação aos níveis de 2005. O setor energético terá papel preponderante nesse esforço. Apesar de nós termos uma matriz energética relativamente limpa comparada com a média mundial, ainda assim é o setor que mais emite gases de efeito estufa no país, em torno de 37%. Por isso, a atenção deve ser voltada para esse setor. Já a russa Alina Gilamanova, doutoranda da Unicamp, disse que essa fonte pode representar oportunidades de renda e emprego e citou o exemplo da China. Eles estão usando energia solar para aliviar a pobreza. O governo instala os sistemas fotovoltaicos nas casas carentes. Essas casas podem vender energia, o surplus de energia, e receber uma renda adicional. Então, em torno de 3 milhões de famílias vão receber uma renda estável durante 20 anos de R$ 1.500. A lei que altera a meta fiscal e aumenta o déficit no orçamento para 159 bilhões de reais em 2017 e 2018 foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A alteração da meta foi aprovada no Congresso Nacional no dia 5 de setembro. Hoje, o Senado aprovou a criação da Semana Nacional de Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida. A data será lembrada na semana do dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde 2014, o Brasil participa da campanha Setembro Amarelo. O objetivo é chamar a atenção para o crescente número de suicídios no Brasil e no mundo. Tensão, angústia, desespero, a dor não compartilhada, o sofrimento da alma que em alguns momentos da vida se torna insuportável.
A pessoa começar a ficar tristonha, tendendo ao isolamento, sem vontade de participar das coisas da vida que normalmente a interessava. Ela não consegue conviver com aquela dor e ela acaba se isolando ali dentro dela de uma forma para tentar conviver. Atrás do véu de silêncio que esconde um tema tão delicado, estão números que comprovam que o suicídio já se transformou em um sério problema de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida em algum lugar do planeta. Aqui no Brasil, são 32 suicídios por dia. Já somos o 8º país em número de mortes desse tipo no mundo. Para tentar mudar essa realidade, é preciso falar. No Centro de Valorização da Vida, CVV, que tem unidades espalhadas por todo o país, tem sempre alguém disposto a ouvir, acolher, dividir o peso da dor. No momento que você vai falando, você vai reordenando o seu pensamento, compreendendo melhor o que está se passando dentro de você. Tanto que às vezes acontece da pessoa falar que quer se matar e aí quando você faz isso, então assim, a angústia para você está tão forte que você pensa em se matar. E ela fala, não é isso que eu estou pensando. Porque o próprio processo da fala fez com que ela refletisse sobre aquilo de uma outra forma. Não é que ela queira morrer, ela não quer viver com aquela dor. Segundo a OMS, 9 de cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados, principalmente com a ajuda e atenção de quem está por perto. Nós temos que trabalhar, de um lado, procurando identificar aqueles casos de depressão, procurar tratá-los, procurar trabalhar na sua prevenção e, acima de tudo, na conscientização das pessoas. O alerta amarelo vai estar nas cores do Congresso e em ações espalhadas pelo Brasil durante todo este mês. É uma forma de chamar a atenção para o problema, fazer com que cada um e todos sejamos o olhar atento aos sinais da dor que o outro já não consegue segurar sozinho. Chamar atenção para o suicídio significa chamar atenção para uma doença grave que é a depressão. Qualquer sintoma de depressão é fundamental que a pessoa procure um médico. O suicídio não é um ato, ele tem um início que começa com a pessoa mudando de comportamento, com tristeza, vai à depressão e acaba cometendo o suicídio. É um assunto que é meio tabu, inclusive, para se discutir, né? É só com o alerta à população que a situação vai mudar. O projeto que cria a Semana Nacional de Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida segue para análise da Câmara dos Deputados. A Eletrobras é uma das empresas do pacote de privatizações proposto pelo governo federal. E o que pode acontecer com as tarifas de energia elétrica? É o assunto de hoje da coluna Bastidores. Essa é a central de corte de plenário da TV Senado. Por aqui, acompanhamos todas as câmeras que estão no plenário do Senado Federal. E a mesa de corte seleciona as imagens que vão ao ar. Agora que eu já sei quem está no plenário, eu vou lá conversar com os senadores. O assunto de hoje é privatização. Nenhum país no mundo privatiza as suas geradoras de energia. Depois que a hidroelétrica paga o investimento, fica só o custo de manutenção, então o preço da energia cai. Exatamente nesse momento em que pelo menos 30% da geração já está sob regime de cota, ou seja, essas hidroelétricas já se pagaram, aí o governo vai entregar para a iniciativa privada e vai cobrar R$200 por megawatts para entregar ao consumidor. Ou seja, vai haver um aumento de preço para o consumidor, isso vai impactar na indústria e vai continuar a recessão. Esse é o grande problema da privatização. Essa privatização sem pé e nem cabeça, porque o governo não explica por que vai privatizar. A Eletrobras vai recuperar sua capacidade de investimento, vai ter uma melhor gestão, vai eliminar a ineficiência, vai reduzir os seus custos e toda a população brasileira vai ganhar. O capital será democratizado, o governo continuará tendo uma posição acionária expressiva e tendo uma golden share para poder decidir os assuntos estratégicos de interesse nacional. A médio prazo,
a Eletrobras vai repetir o mesmo caminho de sucesso da Vale do Rio Doce e da Embraer. Vai gerar mais empregos e vai gerar muito mais investimento numa área que é vital para o desenvolvimento nacional, que é o setor de energia. A transposição do Rio São Francisco para atender a população do Nordeste é o tema da entrevista da senadora Fátima Bezerra ao programa Salão Nobre desta noite. Os detalhes na coluna da jornalista Glauciene Lara. A política pública que a Comissão de Desenvolvimento Regional acompanha este ano é a revitalização de bacias hidrográficas, entre elas a do Rio São Francisco. Especialistas alertam que se nada for feito até 2032, o rio vai morrer e os 10 bilhões gastos até agora com as obras de transposição serão perdidos. Fátima defende que não foi a transposição que colocou o rio em risco. Os canais desviam entre 1% e 3% da água do rio para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Regiões que sofrem com a seca e esperam pela transposição há muitos anos. O problema do São Francisco, segundo ela, é a falta de investimento do governo federal para revitalizar o rio e combater o desmatamento. Outra pauta prioritária da CDR é a educação. Embora o Senado já tenha uma comissão de educação, Fátima acredita que não há desenvolvimento regional sem educação. Ela critica o veto do governo às ações do Plano Nacional de Educação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele está tirando a educação ao tirar o PNE da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É a lei que deve nortear, como o próprio nome já diz, as metas e as principais prioridades do governo. Esse ato do presidente, além de irresponsável, além de criminoso, é um ato antipedagógico. O Salão Nobre começa às 8 da noite, logo depois do programa Argumento. E por falar em argumento, no programa desta noite, a jornalista Tânia Horman conversa com o senador Roberto Muniz sobre reforma política. Nós precisamos deixar de ter eleições de 2 em 2 anos. Nós já temos instrumentos suficientes, políticos, que nos impõem um olhar com mais responsabilidade para as questões da gestão pública. Então, nós precisamos entender que a política tem que estar a serviço da população e do planejamento dos serviços públicos com qualidade. E não ao contrário. Você não pode estar o Estado à disposição da política. A entrevista completa no programa Argumento, daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.